Olá, bonitas, tudo bem? Eu estou aqui com essa mulher maravilhosa. Será que vocês conseguem adivinhar quem ela é? Minha mãe. Oi, Tudo bem? Tô nervosa. Seja bem-vinda, mãe. Ela está aqui hoje, o nome dela é Jeane, e ela está aqui hoje para a gente fazer um bate-papo sobre climatério e menopausa. Então, vocês mulheres que estão passando por essa fase da vida, espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo. Ela vai aqui abrir o coração mesmo de tudo que ela tem sentido, vivenciado, e eu vou estar aqui, né, para fazer esse bate-papo e também dar algumas orientações acerca do tratamento, do que a gente pode falar acerca disso, porque é uma fase muito desafiadora para a mulher, mas que também a gente pode conseguir se cuidar. Então, mulher, você que está passando por esse processo de climatério e menopausa, já curte esse vídeo, salva ele, compartilha com outras mulheres, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito enriquecedor, tá bom? Então, vamos lá, mãe, para as primeiras perguntas. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Bom, meu nome é Jeane, eu sou bióloga, trabalho na área da segurança. No momento eu tô passando por uma fase assim de mais ajuste de conhecimento, né? Eu tô fazendo agora a pós-graduação, né, nível de doutorado. E que veio de encontro agora com essa nova fase da minha vida, que tá sendo, assim, difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque tá me desenvolvendo, né, o autoconhecimento, né? Então são ajustes que a gente vem fazendo. Aos pouquinhos eu tô conseguindo ir passando, né, por esse momento, por esse novo processo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Como você entendeu que estava entrando no climatério, que é esse momento, né, da pré-menopausa, quando a gente já sente alguns sintomas como as menstruações irregulares? No meu caso, esse entendimento começou com aqueles pequenos sinais do fogacho, né, que são aqueles calores que a gente sente, né, no corpo. Eu comecei a perceber que em determinadas fases do dia eu sentia aquele calorzinho, né, aqui no nariz. E eu falava assim, nossa, tá calor, né, hoje, tá? Foi uma fase assim no momento de primavera-verão, né? Então, no salão onde eu trabalho, tem a exposição luminosa do sol durante o dia, e aí eu achava que era por causa do calor mesmo, do ar-condicionado. E foi nesse momento que eu senti esse calor, e eu falei assim, não, esse calor aqui não é por causa do clima, né? É um calor interno. E no momento eu me senti relutante. Na hora já veio aquela sensação de que, nossa, será que eu estou entrando no climatério? Sim. Quantos anos você tinha nesse momento? Eu tava com 48 e um pouquinho, quase 49 anos. É importante falar que tem mulheres que entram nessa fase já até próximo dos 40 anos, outras vão vivenciar isso já perto dos 50, né? Mas muitas vezes os sintomas eles são muito similares, independente em qual momento que você está entrando. E depois disso, quais outros sintomas você sentiu? Quais outras mudanças? Aí foi aumentando esse calor, depois eu comecei a me sentir assim, um pouquinho cansada, diminuição do ritmo do dia a dia, então eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo que todas nós mulheres fazemos, e eu senti que esse time ele foi diminuindo. Eu conseguia fazer as 10 coisas, só que com um tempo maior, né? Então você sente uma redução de velocidade das suas atividades. Isso foi o segundo time. Sim. E num terceiro momento, fui pegando peso. Eu percebi que eu estava tendo dificuldade em reduzir o peso, mesmo seguindo uma dieta adequada, né? Não fazendo uma dieta, que você sempre passou, logicamente, mas sabendo que eu tinha que comer, né? De não comendo gordura, não comendo carboidrato, eu sentia que eu estava ganhando um pouquinho de peso, quando eu tentava diminuir, eu estava tendo essa dificuldade. Sim. Esse foi o terceiro grande fator. E puxando esse gancho, né? Esse momento do climatério é onde vai tendo uma redução muito grande dos hormônios, né? Principalmente o estrogênio. E o estrogênio é esse hormônio que, durante o nosso ciclo, né, ovulatório, deixa a gente, assim, super bonita, animada, faz a gente tomar decisões, né, faz a gente engatar mesmo na vida. Então, nesse momento do climatério, quando começa a ter essa redução do estrogênio, vem esses fatores físicos, né, que vem os fogachos, vem essa lentidão, essa fadiga, e também emocionais. Porque a mulher tá trabalhando, estudando, cuidando da família, fazendo seus planos, só que ela se vê ali o seu corpo mudando e perde um pouquinho o controle, né? Então é um momento da vida que a mulher acaba sendo impactada fisicamente, emocionalmente, e aí precisa ter um processo
de autoajuste e também um cuidado muito grande em relação aos profissionais da saúde, né? E quais foram os sintomas mais difíceis para você? Então, aí, depois desse conhecimento, eu já estava com a agenda com a minha ginecologista, aí eu comecei a fazer uma série de exames, e aí, isso 6 meses depois, né, desses sintomas, e aí eu fui com ela, a gente fez todos os exames, e ela pegou e falou assim, olha, você já está entrando na menopausa. Então, ainda tinha um resquício, né, dos hormônios presentes ali, mas os sintomas já estavam mais intensos. Ela já começou a me orientar, e falar assim, olha, então você vai ter que começar agora a trabalhar a sua alimentação melhor do que você já trabalha. Você vai ter que começar a trabalhar a atividade física. E aí entra aquelas questões, né, do colesterol, da glicose, que já vai começando a dar aí uma diferença. O pico já aumenta. E é nesse momento que você começa a, tipo, não é que entrar numa depressão. Você já começa a ficar triste com toda essa situação, né? E é difícil aceitar. Para nós, porque a maioria das mulheres, como eu, está numa segunda fase da vida que você já tem um autoconhecimento ali estabilizado, você já sabe o que você já quer virar a chave de algumas coisas na sua vida, você já começa a se preparar para isso, e de repente quando você fala assim, não, agora eu sei de fato o que eu quero para o resto da minha vida, de repente vem essa queda de energia, que é isso que mais intensifica a menopausa, a queda de energia, aí dá espaço para essa tristeza que vem acompanhando de uma depressão, e aí é que se instala a menopausa. Sim. E aí é que aumenta os seus fogachos, aumenta as dores na articulação, aquela tristeza intensa que você chora horrores, você não consegue dormir. Eu não dormia, no início da menopausa eu não dormia, eu chorava à noite, acordava, quando eu conseguia dormir um pouquinho, né? Voltando aqui no que você não dorme, mas acorda, mas é que você consegue ter um soninho assim de meia hora. Quando você acha que você vai dormir, vem aquele calor intenso que você não sabe o que te faz, que te acorda, e é uma dor insuportável. E é quando você começa a entrar na depressão, que se você não tiver um acompanhamento, você realmente fica de cama. Isso foi o momento mais difícil. Mais difícil, mais difícil. Como você lidava com essas mudanças no sono e no humor? E como você lida ainda, né? Daí foi muito difícil. É tudo muito, muito tumultuado. Ao mesmo tempo você está depressiva, você está com raiva, você está com dor, você está com calor, você tem que trabalhar, você tem que estudar porque você assumiu compromissos, você é mãe, você é avó, você é filha, você é esposa e você tem que ser profissional. Então é muito complicado. É nesses momentos que a depressão ela vem assim intensamente, e aí o que você faz? Você chora, você tenta descansar nesse momento que você não tem os calores, não tem as dores, e tenta levar o seu dia da melhor forma possível, seja no âmbito profissional ou seja no âmbito pessoal, que é dentro da sua casa, entendeu? E nesse momento, eu lembro que a gente sempre conversou bastante sobre isso, e eu lembro que eu falei para ela entrar em contato com um profissional, com a própria ginecologista, um psiquiatra, ver se teria necessidade de entrar com alguma medicação. Eu até passei alguns suplementos que poderiam ajudar de forma natural a ter uma melhor produção da serotonina, que é esse hormônio que controla um pouquinho mais o bem-estar, né? E você chegou a fazer, não foi? Foi, nós fizemos, lembra, a gente fez, você falou assim, mãe, tenta fazer esse processo durante 6 meses. Isso. Para você ver se você vai se adequar. E aí, se não der certo, você tenta ir para terapia hormonal, porque a gente está falando sobre isso, terapia hormonal, porque a gente tem receios, né? Mesmo eu sendo da área da biológica, a Daiane sendo profissional, me orientando tudo, você vem com aquele estigma de que a reposição hormonal, ele não vai te favorecer, ele vai te engordar, vai trazer fatores de risco de doenças como o câncer, que a gente já tem conhecimento disso. Mas isso são situações que eu já ouvi falar de 20 anos atrás. E hoje, com a pesquisa, com a tecnologia, muita coisa mudou. Então, depois de 6 meses que nós fizemos aquele acompanhamento, né, de um tratamento, de uma reposição, com aquilo que você me orientou, e aí eu falei para você, Dai, eu não tô aguentando, não tô dando certo, eu vou entrar em pânico e eu preciso ajustar a minha vida, porque senão não vai dar certo. E aí você falou assim, mãe, já que você fez o teste, 6 meses não deu resultado, então volta com a sua ginecologista, faz novos exames e veja o que vocês podem fazer. E foi aí que eu entrei na terapia hormonal. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do tratamento em si. Uma das grandes dificuldades nesse momento do climatério e da menopausa é a questão do brain fog, que é aquele esquecimento, né, a névoa mental. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre
como foi difícil para você lidar com essa dificuldade de concentração, essa névoa mental, exatamente nesse contexto de ter que lidar com tantas demandas, nesse momento estar passando por isso. Na verdade, ainda é assustador. Porque no começo você fica, peraí, será que eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo? E aí, mesmo dentro desse quadro, até você perceber que é mais um dos sintomas da menopausa, demora. É uma assimilação diária, que você acha que faz parte do seu dia a dia, mas quando você vê que está intenso e que é contínuo, que foge do seu padrão, você percebe que é mais um sintoma da menopausa. E é mais um sintoma que tem que se preocupar em tratar, porque você ainda está nativa. Você tem que prestar atenção no sentido de eu estou pegando o copo, estou levando até a boca e tenho que ir depois guardar na pia. Uhum. Eu estou pegando o óculos, estou colocando no meu rosto, vou tirar e depois vou guardar na estante. Né? Como aconteceu recentemente. Sim. Eu peguei o óculos, estava dirigindo, entrei, só lembrei que coloquei no bolso e quando entrei dentro de casa, eu não lembrei mais onde eu coloquei. Entendeu? Então isso acontece muito. Então você para e fala, peraí, onde eu deixei? Aí você faz aquele caminho de volta, que a gente faz geralmente, né? No seu estado normal. Sim. Mas que nesse período você tem que fazer pensando mais duas vezes, com mais atenção e demora. Sim. E demora. E é um sintoma muito característico. Há anos atrás, quando eu ouvia falar que alguma mulher estava na menopausa, a gente sempre pensou assim, menopausa, fogacho, calorão, ganho de peso, mas essa questão da concentração, né, dessa falha que dá assim, no cognitivo, era pouco falada. Talvez as mulheres estavam ali vivenciando o seu dia a dia nesse momento e não conseguiam notar essa questão. E hoje em dia, a gente consegue falar um pouquinho mais, que é um sintoma assim, muito característico, que acontece muito e que o próprio tratamento auxilia. Mas é toda essa questão da queda hormonal. Afeta a questão óssea, muscular, de ganho de peso e também da própria parte neurológica, né? Tanto na questão do âmbito do trabalho, dos estudos, mas até em casa, por exemplo. Você está fazendo uma comida, daqui a pouco você esqueceu, pode esquecer uma panela no fogo, pode esquecer que tem algum compromisso. Então, tudo isso afeta bastante. E o que a gente está querendo mostrar aqui com esse bate-papo é que sim, afeta muito a mulher, mas é uma fase, é um momento em que a mulher precisa se olhar. Que não seja esse sentimento assim, já entrei na menopausa mesmo, pronto, minha vida acabou, eu não tenho mais nada para fazer. Muito pelo contrário. É possível sim se cuidar e ter uma percepção de que você ainda está numa fase muito importante da sua vida. E como você se sentiu com as transformações no seu corpo? Agora vamos falar um pouquinho mais de questão de peso mesmo e dessa questão das dores nas articulações. Estou envelhecendo. Eu acho que a primeira coisa que veio na cabeça da mulher foi o que eu senti e isso me deixou muito angustiada, muito triste, porque faz parte, mas a vida é o processo de envelhecimento. Você hoje se olha no espelho, você está de um jeito. Amanhã, daqui uma semana, quando você olha, já está diferente. Você passa a mão no seu corpo, hoje ele está bem. Amanhã já está com uma característica diferente. E esse processo é difícil de acompanhar. E é por isso que você fica depressiva, que você fica angustiada. Uhum. Então, é um momento em que você precisa respirar fundo, que é o que você acabou de falar agora. É um processo da sua vida, respirar fundo e tem que saber como lidar com isso, que é difícil. Eu acho que interessante também para nós que estamos aqui 35, 40 anos, a gente já pensar nesse momento. Sim. Porque ao chegar no climatério, que vai ter essas mudanças, se você não se preparou um pouquinho antes, e eu digo 10 anos antes, aí o processo vai ser às vezes um pouquinho mais complicado. Então, para nós que estamos aí entre 30 e 40 anos, é importante a gente cuidar sim da alimentação, manter uma rotina de exercícios, né? Hoje, praticar mais esse autoconhecimento, porque vai ser um momento que vai exigir bastante. E a gente está ali ainda lidando, muitas vezes com filhos pequenos, com muitas demandas, mas a gente tem que pensar nesse momento, porque passa rápido, e se a gente tivesse preparado um pouquinho melhor, talvez ali naquele momento a gente consiga ter um pouquinho mais de recursos.
E aí, como é que você cuidou da parte da alimentação, da suplementação, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre como foi esse tratamento, e também como que foi fazer a terapia hormonal, que você está dando continuidade? Eu estou na menopausa, já, menopausa não, que agora já é no climatério, né? Que o menopausa é a última menstruação. Eu estou no climatério já há 1 ano. E eu ainda estou tendo dificuldades com ela, né? Mas, no caso, com o climatério. Mas estou bem melhor. E essa melhora se deu exatamente quando você começou a terapia hormonal, Quando eu comecei a terapia hormonal. Que, na verdade, eu estou começando agora a sentir que ela está funcionando. E há quanto tempo você começou? Há 6 meses. Eu comecei em julho do ano passado. Sim. Né? Quase 1 ano. Quase um ano. Agora que eu tô começando a sentir os efeitos legais dela. E sabe quando foi que deu esse start? Com a libido. Sim. Porque aquela libido que você tinha naturalmente, eu só senti agora recentemente, depois de quase 1 ano de terapia hormonal. Porque toda a sua fisiologia tá voltando a funcionar naturalmente, né? Porque a terapia hormonal ela não é logicamente natural, está repondo. Está repondo, hormônios são bioidênticos, né? Então, É como se fosse, não é o hormônio que o seu corpo produz, mas ele é feito quimicamente de uma forma idêntica para que o seu corpo consiga trabalhar como antes, né? E é por isso que fisiologicamente eu, no caso, tô agora me vendo mais tranquila, quase 1 ano. Sim. Na questão da alimentação, a gente já tinha feito alguns ciclos de dieta, né? Lógico que a genética também impacta bastante. Então, assim, minha mãe nunca foi uma pessoa que teve que ter um cuidado extremo de ficar seguindo dieta à risca, de ficar fazendo exercício, né? E aí ela foi sentir essa mudança exatamente nesse momento. E aí a gente trabalhou uma dieta que tinha mais antioxidantes. Então, nessa fase do climatério, é muito importante colocar muitas fontes de fibras, frutas vermelhas, frutas amarelas, muitas castanhas, grãos, sementes, porque isso dá um pool de antioxidantes muito grande para que as células e os próprios hormônios consigam trabalhar a favor, né? Então a gente trabalhou isso. Na questão de suplementação, eu fui passando muitos suplementos que iam atuar mais na parte emocional, de bem-estar, aumentar mais a serotonina naturalmente. Já uma reposição de magnésio, porque o magnésio atua nessa parte neuromuscular. O cálcio, eu falei para ela que tinha que esperar um pouquinho, porque ela tinha que fazer mais exame, né? Densitometria óssea. Então, assim, mulheres, muitas vezes, como a gente tem, assim, hoje uma gama de suplementos espalhados em farmácias, lojas, muitas vezes a mulher vai lá e compra um suplemento por conta ou porque alguém indicou, e isso não é o ideal, né? O ideal é você fazer os seus exames hormonais, ver a indicação da sua ginecologista, ter uma nutricionista também é bem interessante. Muito importante. Fazer exercício físico é extremamente importante, porque um dos riscos também é a parte cardiovascular, né? Então, muitas mulheres têm problemas cardiovasculares nesse momento. E aí, esse combo de ginecologia, nutrição e exercício físico é o que vai trazer uma saúde, uma melhora nesse momento, né? Só para fazer um adendo, e hoje eu percebo que tem mais um profissional muito importante aqui, que é fazer uma terapia. Com certeza. A gente acha que não precisa. Sim. Eu acho que é mais por, não quero, é besteira gastar dinheiro. Mas hoje eu vejo que fazer uma terapia seria o ideal para me ajudar com tudo isso. Isso porque cada mudança na minha vida, no meu corpo, eu faço uma autoanálise e eu procuro me informar, eu procuro ler um pouquinho de filosofia, eu procuro ler um pouquinho de psicologia para me entender, mas eu sei que a terapia é importante por quê? Porque você vai estar se abrindo com alguém. Porque nem sempre as pessoas, por mais que ela seja da sua família, um amigo, um filho, uma mãe, vai estar no momento também ideal para estar ouvindo você. E o profissional ele já tem um olhar direcionado para isso, né? E hoje eu vejo que seria legal também estar incluindo nessa fase da minha vida no terapeuta para me ajudar, até para me dar um norte, né? Para saber se psicologicamente eu estou bem, emocionalmente eu estou bem, para estar lidando com tudo isso. Eu já peguei no seu pé várias vezes, né? Para procurar terapia. Mas... Só não posso procurar a sua. Tudo tem seu tempo. E agora, a última pergunta, na verdade, qual conselho você daria para as mulheres, né, que estão nos vendo aqui hoje, que estão vivenciando isso hoje, mulheres que de repente estão começando a sentir esses primeiros sintomas, ou que já estão nessa fase realmente do climatério, está intensificando, né? Quais conselhos, o que você diria para elas? Informação.
A internet hoje, ela é uma ferramenta maravilhosa e a gente sabe disso, né? Logicamente, como toda fonte de informação, você tem que filtrar, você tem que saber a origem dessas informações, né? Para você poder trazer para a sua vida. Então, hoje nós temos N profissionais maravilhosos, reconhecidos, que vêm falando sobre esse assunto, né? Que está em alta, é importante para nós mulheres, está deixando de ser um tabu, né? Independente da fase que você está. Como a Dani acabou de falar agora, quanto mais cedo você tiver conhecimento disso, é melhor. Você, mulher que está com 30 anos, 35 anos, 40 anos, que já está entrando daqui a pouco por esse processo, é informação. Porque a prevenção, gente, é a melhor coisa que existe. Porque você sofre menos. Nós falamos aqui também dessa questão de ter esse conhecimento passado pelos médicos, e a gente sabe que, infelizmente, nem todos os médicos, eles querem fazer isso. A gente fala muito do SUS, mas quantas vezes eu já fui em médicos particulares, de convênio, que se fala, não é possível que esse médico está me dando esse tipo de atendimento. Mas uma coisa que é importante é a gente não esperar que o médico ele vá dar pra gente todas as informações, tudo que a gente precisa. Então, chegar no médico e falar assim, doutor, eu gostaria de tirar uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta, não ter esse receio. Talvez eles vão estar num dia que eles não estão bem, não vão ser um pouco ríspidos, mas ainda assim a gente precisa. Nós precisamos ter mais essa atitude, né? Tudo é uma questão de atitude, porque independente de ele ser médico, a gente tem que chegar lá informada e saber que a gente tem conhecimento, né, sobre a nossa vida. A gente tem o direito de ter essa informação, né? É um direito que você tem. Sim. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Olha, sinceramente, tem muita coisa para se falar, né? Mas eu acho que serão para outros papos. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que nós mulheres temos que estar sempre procurando nos autoconhecer, né? A gente tem que saber como é que a gente funciona biologicamente, a gente tem que saber quais são as fases da nossa vida. É um processo de transição, a gente tem que se autoconhecer. O autoconhecimento é tudo. Se você não tem isso, você perde o norte e para você entrar no eixo de novo é difícil. Muitas vezes nem acontece. Muitas vezes nem acontece. Eu já atendi muitas mulheres nessa fase que estavam no consultório procurando emagrecimento, inclusive a minha mudança de carreira dentro da carreira, né, que é fazer essas novas consultorias, comunidades que em breve vocês verão por aqui, é exatamente vendo isso. A mulher chega no consultório buscando emagrecimento, mas ela precisa de muitas outras coisas. Uma mulher que está no climatério e na menopausa, a última coisa que ela vai tentar alcançar é o emagrecimento que ela está buscando. Ela tem que se encontrar, ela tem que trabalhar a sua alma, tem que trabalhar as suas emoções, né? Melhorar a sua parte de saúde num todo e depois buscar uma redução de gordura, de balança. Então, isso que você fala de autoconhecimento, de conhecer as fases é extremamente importante, porque muitas vezes nós como mulheres a gente se larga mesmo, porque a gente quer ver o peso na balança diminuir, na verdade o que a gente precisa é muitas outras coisas, tá? Então, acompanhando a minha mãe... Posso só fazer uma vez? Tá. Eu tava... Foi outra coisa que... são percepções, né? Ainda nesse processo, eu percebi, assim, que depois que eu passo por aquele dia longo, trabalhoso, desse estresse da própria menopausa, né, entre mais, antes de dormir, que eu tomo meu banho, que eu vou relaxar, só o fato de eu estar naquele meu momento, né, naquele meu silêncio, né, sem ter nenhuma interferência externa, que eu vou tomar meu banho, que eu coloco a minha roupa, que eu relaxo, que eu vou na cozinha, pego a minha chaleira que eu gosto, coloco a água, pego a minha xícara que eu gosto, só o fato de pegar o meu chá, fazer aquilo para mim, já é energizante, é um olhar para mim. Isso dá uma diferença enorme. Sim. Entendeu? Você se renova. É o meu tempo. Eu tô sendo egoísta, mas no bom sentido. Tô olhando pra mim. Então, isso, gente, é muito importante. Independente do momento que a gente esteja, né? A gente tem que nos dar esse momentinho, entendeu? Nem que você sentar e ficar olhando pro tempo. Porque você se enxerga, você se sente viva, você se sente parte deste mundo, entendeu? E isso é maravilhoso. Então, de novo, acompanhando a história da minha mãe, de muitas pacientes, amigas, mulheres da nossa família,
que eu entendi esse propósito mesmo, essa missão que o Senhor me deu para cuidar da mulher de forma integral. Então, obrigada por você ter estado comigo aqui nesse momento. Te amo. Estou muito feliz por estar aqui. Que E muito bom. orgulhosa de você. Obrigada. Então, mulheres, que vocês possam deixar os seus comentários aí, o que vocês acharam desse bate-papo, se vocês tiverem perguntas, e vai ser muito bacana responder vocês. E mais uma vez, curtam, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.